Meu nome é Douglas, sou natural de Piracicaba, São Paulo. Gostaria de compartilhar com vocês a minha história. Eu tive o privilégio de ser criado na igreja, fui criado na igreja presbiteriana, sou filho de mãe cristã e pai não cristão, mas os dois me passaram bons valores. Mas minha mãe nos levava na igreja, onde eu aprendi as coisas boas, aprendi sobre a Bíblia, sobre os heróis da fé, sobre quem era Jesus, quem era Deus. Eu era muito feliz na igreja, mas numa fase muito difícil da minha vida, adolescência, onde nós estávamos passando um momento difícil, não somente em casa, mas na igreja, e tinha também o apelo do mundo, as tentações. Eu achei que eu estava perdendo tempo ali na igreja, privado de algumas coisas, e eu resolvi sair. É lógico que não foi uma escolha muito boa, mas eu saí e experimentei aquilo que eu achava que o mundo tinha de bom para me oferecer. Lógico que nessa história eu acabei conhecendo, nessa saída eu acabei conhecendo as bebidas, o cigarro. Depois de um tempo eu conheci as drogas, mas até então eram as drogas leves, eu conseguia trabalhar, viver uma vida dupla, tive bons empregos. Eu era duas pessoas, porque de dia eu trabalhava muito bem, mas de noite eu estava envolvido com as drogas e com as más amizades. E essa história durou um certo tempo, mas chegou um momento que foi afunilando, que a minha vida ficou muito difícil. Com 19 anos de idade eu descobri que ia ser pai, mas eu não tinha capacidade de ser um bom referencial para o meu filho. Apesar de amar o meu filho, apesar de querer que ele viesse com saúde e querer cuidar dele, essa vida errada que eu tinha não me permitia fazer isso. Tentei ser um bom pai, mas eu nunca voltei para a igreja, eu não conseguia voltar para os caminhos do Senhor. E eu tentei levar a vida do jeito que dava, mas com 20 anos de idade, no trabalho, eu trabalhava num serviço à noite, eu saía e usava drogas depois do horário do expediente, mas chegou um dia que eu conheci uma droga que veio mudar a minha vida, eu conheci o crack, e o crack destruiu a minha vida. Rapidamente, minha vida entrou numa ladeira, desceu uma ladeira, eu perdi muitas coisas. Rapidamente eu comecei a mentir, a manipular, a enganar as pessoas, porque eu só queria fazer uso dessa substância. Eu virei escravo do pecado. Com 4 meses, a minha família percebeu que minha vida estava totalmente bagunçada e minha família fez uma intervenção, onde eles foram falar comigo e me mostraram a necessidade de ficar internado. Aceitei ajuda, fui internado numa casa presbiteriana em Casa Branca chamada Nesse, onde lá eu tive a oportunidade de caminhar bem. Mas eu fiquei bem 4 meses enquanto estava na casa. Quando saí para visitar, fiz uso de drogas, voltei para a casa de recuperação, mas não consegui ficar. E minha vida entrou num círculo vicioso, porque eu saía do centro de recuperação, arrumava um bom trabalho, mas quando passou 2 meses, novamente eu caí nas drogas, e usei drogas e precisei ser internado de novo. Eu cheguei a ser internado 6 casas de recuperação. 6 vezes eu fui internado. E eu lembro que quando eu fiquei na última internação eu saí, as portas estavam quase todas fechadas. Tinha perdido o privilégio de morar com meu filho, de cuidar dele, não arrumava mais o serviço com facilidades, porque a carteira profissional acaba ficando queimada, porque você trabalha 2 meses, 3 meses e sai do serviço, isso nunca é um bom sinal. E eu lembro que eu falei que nunca mais eu ficaria internado em lugar nenhum, mas eu não parava de usar as drogas e cada vez a situação ficava pior. E eu lembro que chegou um momento da minha vida que em Piracicaba não tinha mais como eu ficar, as portas se fecharam. E quando eu não tinha para onde ir, uma irmã mais velha que eu tenho, chamada Eliana, Deus colocou no coração dela uma fé sobrenatural. Ela olhava para a minha vida e enxergava algo além dos olhos. Ela enxergava um homem restaurado, um homem bom, um homem que conseguiria viver novamente. E ela me convidou para ir para a casa dela. Ela falou: Douglas, venha para casa. E eu aceitei. Quando eu cheguei na casa dela, ela falou: você vai no culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã e domingo de noite, porque Deus vai te libertar. E eu fui no culto, participei do culto esses dias, aproximadamente 60 dias, eu segui essa rotina, mas quando eu peguei dinheiro na mão novamente, saí da casa dela, usei drogas, voltei na casa dela, furtei algumas coisas de pequeno valor e continuei usando drogas, e passados os dias eu voltei, e quando eu cheguei na casa dela, ela falou: Douglas, desse jeito não tem como te ajudar. Eu falei: fique tranquila. Eu era orgulhoso, eu falei para ela: fique tranquila, não vou dar mais trabalho para você, não vou dar mais trabalho para ninguém, a partir de hoje eu vou ser um morador de rua. E eu lembro que eu fui morar nas ruas de São Paulo. Eu morei especificamente numa praça chamada Praça Barão de Tietê, na Moca, em São Paulo. E eu passei lá 1 ano e 4 meses da minha vida.
Eu achei que eu terminaria os meus dias naquele lugar. Ninguém quer ser um morador de rua, ninguém quer estar nessa situação, mas eu não via possibilidades de sair. E eu continuava usando drogas, bebendo álcool, e eu achei que ia terminar os meus dias ali. Mas Deus tem as suas formas de demonstrar o amor, e eu me lembro de 2 formas específicas que Deus demonstrou o quanto Ele me amava ainda. Eu lembro que eu usava drogas muitos dias, e apesar das pessoas entregarem comida em São Paulo, normalmente batia fome depois de 3 dias que eu estava usando droga, e isso acontecia normalmente de madrugada. E eu lembro que eu andava procurando, eu não mexia nos lixos, mas eu procurava no chão, assim, às vezes pizza, chutava a caixa de pizza e percebia quando tinha alguma coisa dentro e comia. Mas eu me lembro num dia que eu estava com muita vontade de comer uma pizza, e eu falei comigo mesmo, eu falei, nossa, como seria bom comer uma pizza hoje. Eu lembro que eu não orei, não falei com Deus, mas naquela madrugada eu estava andando perto do Cambuci, na Clímaco Barbosa, e de repente eu viro uma rua, uma viela, e vejo no pé da árvore uma pizza. E quando eu abro a tampa da pizza, a pizza estava quente, saindo fumaça. Deus usou alguém para colocar aquela pizza. E eu lembro que eu comi aquela pizza chorando, porque eu tinha desejado comer a pizza e eu sabia que era Deus que tinha atendido esse pedido. E eu sempre fui muito bem-humorado, ainda eu lembro que eu pensei assim, que se eu soubesse que Deus ia atender, eu tinha pedido uma Coca-Cola também para comer aquela pizza. Mas a minha vida continuou na mesma. E eu continuei morando nas calçadas. E eu lembro que todos os dias lá em São Paulo alguém entrega alimento, alguém exerce a solidariedade. Seja de qualquer grupo, como espíritas, católicos, cristãos, motoqueiros, maçons, evangélicos. Mas eu tinha uma dificuldade com o público que era o evangélico. Porque quando eles chegavam falando do amor de Deus, pregando a palavra, lendo os versículos, ou mesmo cantando louvores, eu conhecia aquela palavra, eu conhecia aqueles versículos e aquilo mexia comigo. Eu me sentia mal porque eu sabia que eu estava onde eu não deveria estar. Mas mesmo assim eu não tinha forças para sair. Mas toda vez que o pessoal evangélico chegava, eu ia para o outro lado da praça. Mas todo 3º sábado do mês, a Igreja Assembleia de Deus, eles levavam sopa, comida, e eles chegavam por volta de 11h30 da noite com um caminhão baú. Um povo que chegava animado, tocando pandeiro, entregando comida, entregando roupas. E era eles chegar, quando eu estava na praça, eu ia para o outro lado da praça. Mas numa noite Deus usou uma senhora, cabelo comprido, saia comprida. Aquela senhora foi até onde eu estava, ela apontou o dedo para mim e falou assim, levanta, que Deus me mandou te dar um abraço de mãe. E aquela mulher me abraçou. Eu imagino que o abraço de Jesus seja tão gostoso como o abraço daquela mulher. Aquela mulher transmitiu o amor de Deus para mim sem pregar uma palavra. E ela fez isso por 3 meses seguidos. Ela ia entregar sopa, ela ia até onde eu estava e me abraçava como uma mãe abraça um filho perdido. E eu sabia que aquilo ali era Deus me mostrando que existia um caminho para mim ainda. Passado esse 3º encontro, estava chovendo muito em São Paulo. Eu estava molhado já fazia alguns dias e eu me lembrei de uma passagem bíblica. Quando Isaías chega para o profeta, quando o profeta Isaías chega para o rei Ezequias e diz, põe a tua casa em ordem, que certamente morrerás. Eu lembro que na Bíblia conta que o rei Ezequias vira para a parede e fala com Deus para ter misericórdia dele, para Deus lembrar que ele andou nos seus caminhos. E eu lembrando dessa passagem, eu viro para a parede, choro e falo com Deus depois de muito tempo. E eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu cheguei até aqui por causa das minhas escolhas, mas eu não tenho forças para sair sozinho, me ajuda. Com certeza Deus ouviu aquela oração. A palavra de Deus fala que Ele não rejeita um coração contrito, um espírito quebrantado. Ele ouviu aquela oração, mas no outro dia eu acordei como se nada tivesse acontecido na mesma vida. Mas naquele dia eu tive problema com várias pessoas. Tive problema com a polícia, com criminosos, com os moradores de rua. E eu entendi que eu não poderia mais ficar naquele lugar. Me lembrei da minha irmã, fui até a casa dela. E quando cheguei, bati na porta. Falei, Eliana, eu preciso de ajuda. E ela falou, glória a Deus, vou te mandar para um centro de recuperação de mendigos. E quando ela falou isso, eu fiquei totalmente ofendido. Eu falei, mendigo? E ela falou, você. E eu olhei para a minha situação e eu entendi que realmente eu estava numa situação de mendicância. Ela falou assim, vou te enviar para a Missão Vida. E ela ligou para a Missão Vida e não havia vaga. Tinha que esperar 15 dias. Minha irmã me levou no médico. Minha irmã me levou numa igreja em São Paulo chamada Viliara, que ia fazer a triagem para ir para a Missão Vida. E eu lembro que o médico me receitou um remédio, eu nunca havia tomado. E eu fiquei na casa dela esperando. Mas eu resolvi fazer um voto com Deus. Eu disse que eu nunca mais iria internar. E naquele dia eu falei, Senhor, se o Senhor quer que eu vá para a Missão Vida,
para um centro de recuperação, o Senhor vai mudar a minha vida, eu quero te pedir duas coisas. Primeira coisa, eu quero que o Senhor fale comigo e eu entenda que é o Senhor falando comigo. A segunda coisa, eu não quero conseguir levantar o braço esquerdo do ombro para cima. Não sei por que eu pedi isso para o Senhor, mas eu pedi. E eu na casa da minha irmã, 5 dias, 6 dias, já achava que eu estava bom o suficiente, que não precisava mais de internação. Mas a vizinha me viu, que eu estava lá no quarto dos fundos. Ela deu uma televisãozinha daquela antiga do Paraguai, branca e preta, 4 polegadas, rádio AM, FM. E eu liguei aquela televisão de madrugada. Eu estou assistindo, Silas Malafaia está pregando, e ele diz uma pregação sobre Davi, que Davi havia errado com Batseba, mas que ele tinha se consertado e Deus tinha abençoado. Eu falei, pronto, não preciso nem internar, já estou bem o suficiente. Mas de repente, aquele programa era um programa gravado, e ele vira para a câmera e fala, mas se você precisa de ajuda, busque ajuda. Se você precisa de médico, busque um médico. Eu entendi que aquela palavra era para mim, que eu precisava ir para a Missão Vida. Mas eu levantei o braço, vi que o braço estava normal, e fiquei na casa da minha irmã, ainda esperando o dia da Missão Vida. No 13º dia, eu arrumei uma inquietação, saí da casa da minha irmã, liguei para o meu pai, falei, pai, me manda dinheiro, me manda R$100, que senão não vou internar. E o dependente, ele perturba, e eu liguei no serviço do meu pai umas 22 vezes. Na 22ª vez, ele não aguentando mais, ele falou, vou depositar o dinheiro para você. E ele deposita o dinheiro, e eu pego aquele dinheiro, e eu vou beber pinga, e vou usar drogas. Só que eu me esqueci que eu estava tomando medicamento, e fez um efeito totalmente indesejável, fiquei louco, saí na Celso Garcia xingando, brigando, indo para a casa da minha irmã, xingo a polícia que estava passando, eles dão a volta para me pegar, e quando chego na frente da casa da minha irmã, meu cunhado está abrindo o portão, ele me puxa para dentro, a polícia chega, começa a me ameaçar, eu começo a xingar eles, falo um monte de besteira para eles, que eles não mereciam ouvir, mas eu falo, e o policial pergunta para o meu cunhado, você consegue cuidar desse bêbado? E o meu cunhado diz, consigo, e eu entro para dentro. Quando eu entro para a casa da minha irmã, começo a dar um pouco de trabalho, e passa 5 minutos eu falo para minha irmã, eu preciso sair, me deixa sair. E minha irmã começa a chorar. Mas meu cunhado diz, Deus cuidou dele até agora, Deus vai continuar cuidando. E eles abriram o portão e eu saí. Para minha infelicidade, eu encontrei os policiais, os mesmos policiais que eu havia xingado. E eles me deram uma taca, e eu lembro que um deles torceu o meu braço esquerdo tão forte, que quando eu cheguei na casa da minha irmã de noite, eu não conseguia levantar o braço esquerdo do ombro para cima. E foi assim que eu fui para a Missão Vida, humilhado, envergonhado, entendendo que eu precisava de internação. Eu lembro que Deus usou um anjo, um irmão da igreja de Vila Yara, que eu não sei o nome, que entrou dentro do ônibus e nos levou até na Missão Vida, para que eu não desviasse, para que eu não saísse do trajeto, e me entregou na Missão Vida. Quando eu cheguei na Missão Vida, fui muito bem recebido. Pastor Antônio era um homem muito firme, mas sabia o que estava fazendo, e a irmã Joana, com todo amor e carinho, ela me deu um balde, uma vassoura, um rodo, uma buchinha, e me deu a responsabilidade de lavar os banheiros da Missão Vida. Mas eu fui muito bem tratado na Missão Vida. Ali na Missão Vida, eu pude entender que o pecador era eu, que quem precisava de Deus era eu, e eu pude renovar a minha aliança com o Senhor. Passei os 7 meses do tratamento em Anápolis e Cocalzinho. E quando eu completei o meu tratamento, eu tinha um desejo muito grande de voltar para São Paulo, para ver meu filho, para ver minha mãe, minhas irmãs. E Deus me abençoou e eu consegui ir para São Paulo. Passei 16 dias em São Paulo, mas eu voltei para a Missão Vida porque eu sentia que eu precisava estar na Missão Vida. E eu sentia que Deus me chamava para estar naquele lugar. Voltei para a Missão Vida, comecei a ser treinado na Missão Vida, fui convidado para ser obreiro da Missão Vida, e na Missão Vida Deus mudou a minha história. Eu passei pela unidade de Cocalzinho, pela unidade de Brasília, fui enviado para a Bahia. Lá na Bahia, Deus me deu a oportunidade de conhecer a mulher que seria minha esposa. O pastor Wildo brinca que eu orei muito e ela vigiou pouco e deu casamento. Casei com a Raquel, uma negra linda, crente, que veio a somar muito na minha vida. Hoje nós temos 2 filhas. Eu tenho o primeiro filho que chama Henrique, tem 25 anos. E tenho 2 filhas com a Raquel, é a Maísa, que tem 6 anos de idade, e a Laura, que tem 1 ano e 8 meses. Na Missão Vida também eu voltei a estudar, eu fiz um seminário teológico de 3 anos, onde eu estudava junto com minha esposa de segunda a sexta-feira, onde nós fomos muito abençoados. Na Missão Vida também, acabando o seminário, eu resolvi fazer uma faculdade, e eu fiz as 2 últimas matérias de administração em janeiro deste ano, e eu me formo nesse semestre. Sou grato a Deus por aquilo que Ele fez, porque Deus mudou a minha vida.
E sou grato também porque Deus me dá a oportunidade de trabalhar, de receber aquelas pessoas que chegam à mesma situação que eu cheguei. E eu acredito que é possível a recuperação. Deus recuperou a minha vida, Deus usou a Missão Vida, Deus usou pessoas, Deus usou os anjos de carne e osso. E isso é possível, essa recuperação. Já fazem 15 anos que eu estou na Missão Vida. Hoje eu sou o coordenador executivo da Missão Vida, estou na base em Anápolis, Goiás, e sou muito grato a Deus em primeiro lugar, a Missão Vida, ao pastor Wildo e a tantas pessoas que fizeram parte da minha recuperação. A recuperação de homens de rua é possível. E eu me lembro de uma frase do pastor Wildo, que ele diz que recuperar mendigos ou moradores de rua é como recolher as conchinhas do mar. É impossível você recolher todas, mas cada uma delas tem o seu valor. Que Jesus te abençoe, que Jesus continue nos abençoando. Obrigado.